Desde que eu era criança, eu escutava o meu pai falando de uma criatura que aparecia na noite de lua cheia. E antes de escutar o meu pai falando, eu tinha escutado o meu avô falando da mesma criatura. Hoje, eu tenho 84 anos e sou uma senhora com filhos e netos. E ainda escuto essa criatura de tempos em tempos. Mesmo depois de 3 gerações, ela ainda ronda a minha casa. E este relato é sobre a última vez que essa criatura apareceu. Olá, boa noite a todos. Me chamo Clayton e sou de Barra do Ouro, do estado do Tocantins, e tenho 56 anos. Nunca pensei que poderia existir uma criatura igual ao que eu vi há 2 anos atrás. Aqui é uma cidade pequena e moro na área mais urbana com a minha esposa, 2 filhos e a minha mãe, que graças ao bom Deus ainda é viva. Porém, ela mora mais afastada do centro da cidade. A casa dela fica numa área mais rural, porque ela odeia barulho. Bem, ela mora com uma das minhas irmãs e o filho dela, que ainda é uma criança. Acontece que estava chegando o aniversário da minha mãe. E uma das minhas irmãs, que mora em Palmas, no Tocantins, que não é casada, veio para minha casa para irmos até a casa da minha mãe. Essa minha irmã chamava Vanessa e ia passar o final de semana na minha casa. Preparamos tudo para a festa surpresa da minha mãe e saímos de carro até a casa dela. Bem, chegamos bem rapidinho. A minha mãe mora em um grande sítio, cheio de árvores e animais como carneiros, galinhas, patos, cachorros e vacas. Bem, foi uma grande felicidade de reunirmos a família ali. E passamos aquele dia maravilhoso reunidos e conversando bastante. Era um sábado de sol e o dia estava muito alegre. Porém, logo a noite caiu e lá pelas 8 horas da noite, a minha esposa, que estava um pouco resfriada, logo piorou. Ela havia esquecido os remédios em casa. A minha mãe disse que faria um chá para ela tomar, pois ela estava com muita febre. Então, eu disse que ia até a nossa casa buscar os remédios. Porém, a minha casa ficava um pouco longe. A minha mãe sugeriu que eu fosse até o mercado, que não era muito longe dali, e ficava aproximadamente uns 30 a 40 quilômetros. Então, eu fui até esta venda com o meu filho mais novo, que na época tinha 17 anos. Peguei o carro e saímos rápido. E logo chegamos à tal venda que a minha mãe tinha falado. Comprei os remédios e quando já estava saindo, escutei 3 homens falando que tinha visto uma criatura na estrada. E um deles falou que tinha até atirado na criatura na noite anterior. Bem, eu não peguei a conversa por completo. Entrei rápido no carro e voltei para casa. A minha esposa tomou o remédio e fomos todos dormir, pois havia sido um longo dia. Fiquei na cama imaginando o que poderia ser essa criatura que os homens tanto falavam. Mas logo caí no sono. Bem, uma certa hora da noite, eu acordei querendo ir ao banheiro. A diferença da casa da minha mãe para as outras casas é que na casa dela o banheiro fica 5 metros fora da casa. Então, saí pela cozinha, caminhei até os fundos em direção ao banheiro. E mais adiante, eu percebi que o velho cachorro da minha mãe entrou correndo como um raio para dentro de casa. Ele foi para baixo da mesa da cozinha como se estivesse fugindo de alguma coisa.
Ignorei o fato e fui andando até o banheiro. Fiz as minhas necessidades e voltei rápido. Bem, percebi que o quintal e todo o ambiente estavam um silêncio total. E aquele silêncio me fez sentir um forte calafrio por todo o meu corpo. Os animais estavam quietos e nem o barulho das árvores eu conseguia escutar. E com um mau pressentimento, eu corri para dentro de casa e fechei a porta rápido. Fiquei olhando pela fechadura para ver se via alguma coisa, mas não vi nada. Havia somente aquele silêncio na escuridão e a luz da lua cheia no quintal que clareava parte dele. Então, imaginando ser apenas um alarme falso, coloquei o cachorro para fora de casa e tranquei a porta em seguida. Voltei para a minha cama e tentei pegar no sono. E alguns minutos depois, eu escutei passos pesados do lado de fora da casa e achei tudo isso muito estranho. Pois o cachorro da minha mãe fez aquele tipo de choro quando você briga com ele, ou quando ele está com medo. Pois para um cachorro valente como aquele estar grunhindo de medo, com certeza algo muito sério estava prestes a acontecer. Fui até o corredor e fiquei imóvel. E foi aí que começou o terror. E seja lá o que fosse, eu sabia que aquilo estava ali escutando. A criatura andou até chegar na porta dos fundos e eu consegui escutar ele cheirando por baixo da porta. Aquela coisa estava me farejando. Fui até a sala, abri a porta da frente da casa e o cachorro entrou em disparada, como se estivesse muito assustado. O cachorro da minha mãe se encolheu na sala e ficou grunhindo de medo. E foi aí que aquela criatura começou a arranhar a porta dos fundos. Eu estava em pânico e queria gritar. Porém, se eu fizesse isso, eu acordaria todos da casa e só pioraria a situação. E depois de um tempo, essa coisa saiu dali e eu escutei os animais correndo. A minha mãe acordou com barulho, pois ela sempre teve o sono leve. E logo ela me viu ali parado na cozinha. Me perguntou se eu tinha escutado alguma coisa. Falei para ela tudo o que havia acontecido. Ela olhou para mim e disse que já tinha visto aquele demônio. Ela falou sem medo de errar e com uma certeza que fez o meu corpo gelar por inteiro. E ela disse: "É um lobisomem, meu filho. O seu pai, quando era vivo, sempre via essa criatura. E uma vez ele tinha até atirado nele." A minha mãe disse que desde a morte do meu pai, nunca mais tinha visto aquela coisa. Ela foi até a cozinha, pegou um copo com água e disse que era para mim ir me deitar. Ela então se dirigiu para o seu quarto e disse para mim não se preocupar com aquilo. Bem, eu não consegui dormir imaginando como a minha mãe sabia de uma coisa daquela. E depois de um tempo pensando, e ainda com muito medo, eu fui beber um pouco de água na cozinha. E então, eu escutei uns barulhos do lado de fora da casa. Na parede da cozinha, tem um combucos desses usados para entrar luz e vento na casa. Eu subi em uma cadeira e foi então que eu vi esse maldito lobisomem. Ele estava do lado do banheiro. As pernas da criatura pareciam quebradas. Tinha partes do corpo coberta por um pelo negro. E aquela coisa parecia um grande cachorro quando andava de quatro. E quando parava,
ficava ereto como um homem. Os carneiros estavam todos acuados no canto. E aquela criatura parecia saborear a refeição. Então, aquela coisa parou e deu um pulo passando a cerca do terreno e saiu correndo em direção da mata. O meu coração já estava na boca. E foi quando eu lembrei que eu tinha saído da segurança da minha casa para ir até o banheiro. E fiquei imaginando o que aquela coisa faria comigo se eu demorasse um pouco mais no banheiro. Bem, eu não preguei os olhos naquela noite de tanto pavor. No dia seguinte, eu não contei o ocorrido para ninguém. Só contei para a minha mãe que tinha presenciado. E ela falou que o meu pai ficava às vezes andando a noite inteira com a espingarda na mão, caso aquela criatura quisesse invadir a sua casa. E tanto eu quanto o meu pai nunca disse nada para ninguém, pois sabíamos que ninguém acreditaria. Depois de 2 dias, eu voltei para a cidade, mesmo com muito receio de deixar a minha mãe e a minha irmã com aquela coisa. E até hoje, quando vou para lá e pergunto à minha mãe sobre o ocorrido, ela sempre diz que está tudo bem. Pergunto a ela se aquele monstro apareceu de novo e ela sempre nega. E segundo ela, aquela coisa nunca mais apareceu. Bem, este relato é sobre a noite que eu topei com um lobisomem. Boa noite. Quem me contou este relato foi a minha mãe. O pai dela contou para ela quando ela era criança. Isso aconteceu com o meu avô e o irmão dele. O meu avô era muito religioso, sempre rezava, e ele tinha um irmão muito ruim, que não acreditava em Deus. Era a época de Quaresma. Então, pelas crendices dos religiosos, eles não comiam carne vermelha. E como não tinha outra coisa para fazer de almoço, eles decidiram irem pescar. Uma noite, eles foram pescar em um rio perto da casa deles. E como sempre, o irmão ruim dele ia xingando ele o caminho inteiro, só porque ele estava levando um terço. Pois por ser Quaresma, ele sempre rezava para que não aparecesse nenhuma assombração pelo caminho. Depois de algumas horas pescando, eles ouviram uma voz meio medonha, vindo do meio da mata gritando: "Estou com fome!" E o irmão dele respondia: "Tá com fome? Então vem aqui." E aquela voz chegava mais perto, e o seu irmão continuava respondendo à voz misteriosa. O meu avô pegou o terço e começou a rezar. E o seu irmão ficava rindo dele, dizendo: "Para de ser tonto, isso não vai adiantar." Meu avô, com medo, subiu em uma árvore e lá ficou, rezando. Enquanto isso, o outro ficava rindo e continuava a responder à voz. Até que do meio da mata surgiu uma criatura medonha, que em segundos atacou e matou o irmão do meu avô, de um jeito muito cruel, e só sobrou a sua cabeça.
Meu avô, com muito medo, olhou para baixo, quando misteriosamente a criatura olhou para ele e disse: "Continue assim, que você está no caminho certo." E em seguida, a criatura sumiu no meio da mata. O meu avô, meio paralisado de medo, conseguiu descer da árvore e saiu correndo. Quando de repente ele olha para trás e vê a cabeça do irmão dele rolando, o seguindo e dizendo: "Espera, meu irmãozinho, eu quero ir com você." O meu avô correu bem rápido e atravessou o rio. A cabeça caiu dentro do rio e desapareceu. A minha mãe disse que ele estava tão assustado que quando ele chegou em casa, a sua mãe abriu a porta e o meu avô caiu no chão desmaiado e só acordou no dia seguinte. Ele contou para os familiares o que tinha acontecido. O corpo do irmão dele foi achado na mata, mas a cabeça nunca mais foi vista. A minha avó sempre conta essa história e vai passando de geração a geração. Boa noite. Certo dia, perguntei ao meu avô se ele já tinha presenciado algo de sobrenatural em sua vida. E ele se lembrou de um caso que aconteceu com ele, o seu irmão e o seu pai, há muito tempo atrás. Meu avô se chama Sebastião e o meu tio Sirval. Na época, os dois moravam em uma cidade vizinha de Criciúma, em Santa Catarina. Meu avô conta que todos trabalhavam na roça com o pai, e o local era muito longe da casa deles. Era época de quaresma, e certo dia, voltando da roça, o que durava de 1h30 a 2 horas a pé, eles estavam atravessando uma mata, que era a rota que eles sempre faziam para irem embora. Quando de repente aparece um jovem negro, com a pele bem escura, vestindo apenas uma bermuda bem simples e com uma espiga de milho na mão. E esse jovem perguntou ao meu avô onde eles estavam indo, com um tom bem grave e arrogante. O meu tio e o pai deles acharam grosseria da parte do rapaz e queriam partir para a agressão. Mas o meu avô impediu e disse: "Espera, gente, não conhecemos ele, calma." E conversou com o rapaz. O jovem negro perguntou onde eles moravam, e o meu avô respondeu: "Uns 15 minutos daqui." Perguntou se eles ganhavam muito dinheiro trabalhando na roça. E o meu avô respondeu que não muito, mas dava para sustentar a família. No final, ele perguntou como estava a Jairce, a minha avó. Na época, ela e o meu avô eram apenas namorados. O meu avô, muito desconfiado da situação, respondeu: "O que tu quer com ela, rapaz?" O jovem deu uma risada muito macabra, deu meia volta e correu, entrando na mata. Eles foram atrás do jovem, mas o perderam de vista. Só que o meu tio avistou de longe esse rapaz entrando em uma pequena mata. Os três cercaram essa pequena mata. Era muito pequena mesmo, cerca de 10 metros mais ou menos. Porém, ele não saiu. Então, decidiram entrar nela.
E para surpresa deles, tinha apenas um porco ali. Um porco negro da mesma cor do jovem rapaz. E aquela espiga de milho estava no chão, ao lado deste animal. O pai do meu avô matou o porco com uma foice, que ele tinha para usar na roça. E em seguida, todos foram embora. O meu avô, quando chegou em casa, foi recebido com um abraço da minha avó. Ela disse a ele que um rapaz negro bateu na porta da casa perguntando sobre ele. O meu avô ficou em choque e contou sobre o jovem negro que parou eles na floresta e que em seguida entrou em uma mata e virou porco. No dia seguinte, algumas pessoas acharam o corpo do jovem negro no exato lugar onde o meu bisavô havia matado o porco. Assim, todos tiveram certeza que aquele rapaz se transformava em bicho. Boa noite. Este relato é do meu avô, pai da minha mãe. Preciso que saiba que eu e toda a minha família somos evangélicos e temos horror a mentiras. Então, por favor, peço que acreditem em mim. Quem me contou essa história foi a minha avó. E graças a Deus, ela está viva. Já o meu avô não. Eu nem tive a chance de conhecê-lo. Ela disse que quando seu marido era vivo, há muito tempo, ele estava voltando bem de noite para casa. E era mês de março, época de quaresma. Na época, ele era conhecido como malandro, não desses de beber e pegar mulher, mas pelo jeito de se vestir e sair com os amigos. O meu avô ainda não conhecia a minha avó e jamais sequer colocou uma gota de álcool na boca. Ele estava em um boteco, com os amigos conversando, e ouvia várias pessoas falando. Ah, você viu a mulher gigante na rua esses dias? Todo mundo tem visto. E o meu avô disse: papo furado, isso não existe. Por volta das 2 da manhã, ele saiu do boteco e voltou para casa sozinho. As ruas eram pouco iluminadas naquela época, e os postes ainda eram de madeira. No caminho para casa havia uma encruzilhada, um dos lugares preferidos para se fazer despachos de macumba. Havia perto daquela encruzilhada um terreno com um mato alto e abandonado, cercado apenas com arame farpado, pois ali iria ser construído uma casa ou algo do tipo. Quando o meu avô passou por ali, ele viu passar por debaixo do arame uma mulher maior que o poste. Ela estava de vestido branco, com uma cesta na cabeça e Maria Chiquinha nos cabelos, e uma cara emburrada que olhava fixamente nos olhos dele. O meu avô, coitado, quase teve um treco. Ele, sem saber o que dizer, falou: boa noite. E a mulher gigante respondeu, com uma voz bem grave. O meu avô acelerou o passo e quando olhou para trás, não viu mais nada. Ele chegou em casa e chamou a mãe dele e contou o que havia acontecido. E ela acreditou totalmente nele e jurou por Deus que era verdade o que ele viu. Essa história é passada a várias gerações e é algo
meio fora do comum. Boa noite. Olá, meu nome é Larissa. Vim contar uma história que se passou com o meu avô e o seu irmão, em uma antiga fazenda na cidade de Itapaci, Goiás. Lá nesta cidade, onde os meus avós moram até hoje, é interior e tem várias fazendas e é bem pequena. Certo dia, o meu avô e o seu irmão foram para a nossa fazenda como de costume. Limparam a casa de campo e deram comida para o gado. E em seguida foram checar as colmeias. Quando começou a escurecer, o meu avô alertou seu irmão para voltarem rápido, pois era época de quaresma e coisas sobrenaturais aconteciam por ali. Logo começou a escurecer e eles estavam a pé. Apertaram o passo e certa hora começaram a sentir uma coisa estranha, como se estivessem sendo observados. Um olhou para o outro e logo começaram a correr, até que aquela sombra que os observava esticou os braços por vários metros até aquela sombra alcançar as pernas de ambos. Os dois caíram no chão e foram arrastados pelo matagal. Aquele ser sobrenatural os arrastava pelo pé. Eles olhavam, mas não conseguiam ver ninguém. Apenas uma sombra muito escura. E só estavam os dois na fazenda. O meu avô tem uma cicatriz na barriga até hoje, pois eles foram arrastados por uns 100 metros mato adentro. Chegaram em casa apavorados e com o corpo todo esfolado. Hoje, o irmão do meu avô é pastor e diz que depois desse episódio que ele foi buscar a igreja, pois ele ficou muito perturbado depois deste acontecimento. Ele mesmo já teve outras experiências com coisas sobrenaturais, mas nunca algo tão marcante quanto isto, que deixou marcas verdadeiras no corpo. Boa noite. E agora todo mundo vão dormir. Essa história que vou contar aconteceu quando eu ainda era adolescente e morava em Serra Talhada, no sertão pernambucano. Na época, eu tinha 17 anos e, como todo adolescente, gostava de viajar. E todos tínhamos vontade de passar um final de semana no Balneário de Caldas, que fica na cidade de Barbalha, localizada no sul daquele estado. Fizemos então os preparativos para a nossa aventura. Porém, combinamos que não iríamos ficar em um hotel, pois assim poderíamos aproveitar bem as noites. Ficaríamos em um lugar que chamam de o Cruzeiro, onde durante o dia muitas pessoas costumam acampar. Mas dizem que à noite o local se torna mal assombrado. Bem, tudo correu às mil maravilhas durante o dia. Nos divertimos muito no balneário e, ao entardecer, fomos ao tal cruzeiro para passar a noite.
Éramos 8 pessoas, 4 homens e 4 mulheres. Levamos apenas uma barraca e vários colchonetes. Fizemos uma fogueira e ficamos conversando besteira. A vista de lá era muito linda. O céu estava limpo e a lua cheia clareava bastante. Até então havia ocorrido tudo bem. Porém, o resto de nossa noite iria se transformar num pesadelo dos mais horríveis. Mais tarde da noite, começamos a ouvir um barulho que vinha da mata próximo onde estávamos. Pensamos em algum animal, mas com a fogueira acesa, ele não se aproximaria. Mas logo começamos a ouvir sussurros vindo da mata. E esse sussurro, somado com o assobio do vento daquela noite, deixava o ambiente ainda mais sinistro e carregado. Tentamos ficar calmos para não assustar as meninas. Porém, estávamos temerosos, pois nenhum de nós tinha trazido nenhuma espécie de arma. Foi quando a minha namorada deu um grito e todos se levantaram assustados. Ela disse ter visto uma silhueta passando na mata. Bem, não tinha mais como manter a calma. Estávamos realmente apavorados. Para voltar ao vilarejo onde ficava o balneário, tínhamos que atravessar a mata. Então resolvemos que só voltaria quando amanhecesse. E neste momento, começamos a ver vultos aparecerem da mata, um depois do outro, até formar um total de 10 vultos. Apontavam para nós e cochichavam palavras incompreensíveis. Chamavam nossos nomes e davam gargalhadas. De repente, se viraram e voltaram para a mata. Porém, aleatoriamente continuavam chamando os nossos nomes de dentro da mata. Pedimos para as meninas ficarem dentro da barraca, enquanto decidíamos o que fazer. Resolvemos que 2 de nós ficariam, e 2 iriam ver o que estava acontecendo. Foi um erro. Não deveríamos nunca ter ido atrás daqueles vultos. Eu e outro colega pegamos um pedaço de pau e seguimos com muito medo, mas não podíamos demonstrar. E quando entramos na mata, comecei a sentir uma fadiga nas pernas. Ouvia gritos e gemidos de desespero. Notamos vultos passando rapidamente entre os arbustos. Perguntei quem estava lá, mas só tive como resposta uma risada sinistra. De repente, vozes vindo de todas as direções nos deixaram confusos, junto com várias risadas de criança. Começamos a correr e nos perdemos um do outro. Maior foi a minha surpresa quando uma criança de mais ou menos uns 10 anos apareceu em minha frente e disse: "Por favor, nos ajude." A criança pegou a minha mão e me levou a um local próximo de onde estávamos. A sua mão era gelada. E lá chegando, vi um caminhão virado e vários corpos no chão. Fiquei sem saber o que fazer. Pedi à criança que aguardasse, que iria pedir ajuda. Então, a criança se ofereceu a me levar para o acampamento. E quando cheguei, contei a todos o que eu tinha visto e decidimos pedir ajuda. Quando olhei de volta para a criança, a mesma havia sumido. E imaginamos que o garoto havia voltado para o local do acidente. Quando chegamos ao vilarejo, procuramos o posto policial e contamos o que tinha ocorrido. O policial deu uma risada na nossa cara. Não entendemos nada na hora, mas ele contou que há 10 anos atrás, um caminhão carregando 10 adultos e uma criança havia virado na estrada
e ninguém sobreviveu. Desde então, muitas pessoas têm visto coisas sobrenaturais no lugar. No outro dia, resolvemos ir até o local do acidente. E lá encontramos 11 cruzes e muitos restos de vela que foram acesas em memória daquelas infelizes almas. Com certeza fomos então visitados pelas almas das vítimas daquele trágico acidente. Não é preciso dizer que eu fiquei pálido e com os cabelos em pé. No mesmo momento, fomos embora daquele lugar. Essa experiência ficou gravada em nossas mentes. E até hoje comentamos aquele incidente, o qual nunca será esquecido. Boa noite. Boa noite, sou de Cuiabá, Mato Grosso, e tenho 19 anos. Tudo começou num certo dia, quando uma irmã da igreja veio falar com a minha mãe depois do culto. Na época, eu tinha 12 anos de idade. Essa irmã disse para a minha mãe que teve uma revelação, e que nesta revelação havia um espírito de bruxa na minha casa. Poucos dias depois, estava fazendo muito calor. E como só no quarto dos meus pais tinha ar-condicionado, eu e meu irmão acabamos indo dormir lá. E nesta noite, eu comecei a ter terríveis pesadelos com uma bruxa. No sonho, ela abria a porta do quarto da minha mãe e falava que ia explodir tudo. E ficava arrastando as unhas na parede, com aquele som infernal e agoniante. Logo após, ela entrou no banheiro, fechou a porta e explodiu. Então, eu acordei suado. E muito assustado, imediatamente acordei os meus pais. Eu estava chorando muito e contei o que havia sonhado. Os meus pais oraram e o restante da noite eu dormi normal. Porém, o pesadelo não havia acabado. Passei cerca de 3 dias tendo pesadelos com essa bruxa e dormindo muito mal. E para piorar mais a situação, comecei a vê-la pessoalmente, ou seja, acordado na minha frente. Eu a via correndo pela casa, arrastando as unhas nas paredes, exatamente como no sonho. Era tão atordoante que a minha mãe teve que faltar no serviço para ficar comigo em casa. A bruxa era horripilante, com baixa estatura, cerca de 1,5 m. Era exatamente como descrevem em filmes, com narigão, queixo grande e pontudo como uma verruga, e tinha os cabelos todos desgrenhados, como se tivesse levado um choque. E apenas eu era o único que via esta bruxa. E como a minha mãe tinha faltado do serviço, ela pediu que eu tocasse um pouco de clarinete para ela ouvir, pois faço parte da orquestra da minha igreja, desde os meus 8 anos de idade. A minha mãe então se sentou e eu comecei a tocar. Neste mesmo momento, o chuveiro do quintal da minha casa abriu sozinho. Ou seja, começou a sair água sem ninguém tê-lo ligado. Eu e minha mãe fomos lá no fundo da casa verificar. E então eu deixei o instrumento na sala. E nisso, o chuveiro fechou sozinho. Porém, o chão estava todo molhado, como se o chuveiro realmente tivesse sido ligado por alguém. E enquanto nós estávamos no fundo, o instrumento que eu havia deixado na sala começou a tocar sozinho.
porém não tocava uma melodia. Mas era como se alguém tivesse o assoprando mesmo, sem nenhuma nota. E isso durou uns 4 segundos. Tempo suficiente para perceber que não era coisa da nossa cabeça. E logo após isso, a minha mãe orou comigo. E a partir daí, eu nunca mais vi e nem sonhei com essa bruxa. E até hoje eu agradeço a minha mãe por estar comigo quando tudo isso aconteceu. Porque ninguém acreditaria em mim. Mas como ela viu e ouviu, ela própria confirma. Hoje tem cerca de 6 a 8 anos que eu a não vejo. Mas isso me deixou muito traumatizado. E por isso que eu não gosto nem de ouvir falar de filmes de terror, que eu tenho medo. Boa noite. No ano de 1967, a minha avó paterna deu à luz ao seu último filho e o chamou pelo nome de Josué. Segundo ela, a criança era um bebê muito bonito e saudável. E quando o pequeno completou 6 meses de vida, a minha avó recebeu a visita de uma conhecida da família. Então, ela convidou a mulher para entrar na humilde casa de ripas, muito comum no interior do Mato Grosso, local onde a minha avó vive até os dias de hoje. O pequeno Josué estava deitado em uma rede, dormindo. A mulher imediatamente fitou os olhos no garoto. A minha avó diz que ela sorriu e, virando-se para ela, disse: "Que lindo menino! Posso segurá-lo?" A minha avó era muito ciumenta com seus pequenos, mas concordou que a mulher o segurasse em seus braços. Então, a mulher segurou Josué e disse: "Olha, se não quisê-lo criar, pode dá-lo para mim." "Claro que quero criar o meu filho!" retrucou a minha avó, tirando o pequeno dos braços daquela mulher. A mulher, com uma cara de fúria, se retirou e a minha avó devolveu o garoto à rede no qual ele dormia antes. Conta a minha avó que naquela mesma noite, enquanto dormia com o menino apoiado em seu seio, ao abrir os olhos, viu na beira da sua cama uma mulher toda vestida de vermelho, com um véu também vermelho e transparente, cobrindo a sua face já envelhecida. E tinha longos e lisos cabelos brancos. A minha avó, sentindo muitos arrepios e medo ao olhar para aquela mulher, que logo estendeu os braços como se quisesse segurar a criança. E a minha avó percebeu que as suas mãos eram tão brancas e magras que se podiam ver os ossos. Rapidamente, a minha avó abraçou o menino e acordou meu avô. Quando ela retornou a olhar para a beira da cama, a mulher havia desaparecido. No dia seguinte, ao acordar, a minha avó percebeu que o bebê rejeitava o seu seio e não queria mamar. Então ela, muito preocupada, levou a criança até o farmacêutico, pois naquela época era muito comum as pessoas se tratarem com o farmacêutico, até porque era de difícil acesso médico em uma zona rural. Bem, o farmacêutico nada pôde diagnosticar. Então, o menino foi se arruinando, até que 3 dias depois ele acabou falecendo. Antes da visita da mulher, Josué era uma criança saudável. E depois da visita e da visão da velha de véu, a criança definhou. E a minha avó acredita que a morte da criança está ligada com aquela velha.
que na verdade era conhecida por muitos por praticar magia negra na região. Boa noite. Este relato ocorreu com a minha avó, por volta dos anos 60, em Cuiabá, no Mato Grosso. A minha mãe era criança na época e sempre conta este relato. Nesta época, a minha avó tinha uma vizinha que não me lembro o nome. E ela fazia trabalhos de magia negra. A minha avó mantinha um relacionamento cordial com ela, mas não era amizade. O marido dessa mulher trabalhava em uma hidrelétrica, que era a empresa que fornecia energia elétrica na época. Então, esta vizinha contou para a minha avó que iria fazer um trabalho para o seu marido morrer. E a minha avó ficou chocada com aquilo. E não concordando, disse para a vizinha: "Eu te desconjuro se você fizer isso." A mulher não gostou do que a minha avó disse e nunca mais falou com ela. Bem, alguns dias se passaram. E o marido dessa vizinha estava trabalhando. Então ele subiu em um poste e foi eletrocutado. Morreu na mesma hora com o choque que levou. E depois de um tempo, essa vizinha da minha avó também veio a morrer. Bem, só sei que a partir daí, a vida da minha avó virou um inferno. A vizinha falecida aparecia constantemente para ela. Puxava o pé dela à noite, derrubava a minha avó da cama. E às vezes, quando a minha avó estava andando na rua, aquele espírito a derrubava sem explicação nenhuma. A minha avó não estava mais aguentando aquilo. Em uma noite, ela relatou que a mulher apareceu no quarto e puxou o pé dela. A minha avó acordou e falou bem firme: "Vai pro inferno que é o seu lugar." E a partir desse dia, isso nunca mais aconteceu. E todos aqueles fenômenos pararam. Esta é uma história real contada pela minha avó. E também pelas minhas tias e pela minha mãe, que se lembram muito bem de tudo. Boa noite. O que vou relatar aqui é realmente um fato que eu presenciei. Em 2004, quando eu tinha 14 anos, assim como hoje, tinha muita dificuldade em dormir à noite. Não era por medo ou por nada, pois dos meus 14 anos, eu só tinha atenção para o amor inatingível, no qual não vem ao caso. Bem, era uma noite normal, tranquila de verão, talvez primavera. Me lembro que não estava frio. Deitei na cama sem sono. Eu precisava dormir cedo, pois no dia seguinte eu tinha que ir para a escola. Mas deitar sem sono na cama é a pior coisa que se faz quando se tem dificuldades para dormir. Na cama, a gente perde a noção do tempo. Mas eu acho que já passava das 3 da manhã. Então, logo escutei o barulho da chuva cair no telhado. E em seguida, comecei a ouvir um choro seguido de uma risada estridente. Era um choro de bebê e uma risada maligna que também parecia vir do bebê. Aquela risada não vinha da casa de nenhum dos meus vizinhos.
pois dava para se ouvir nitidamente aquilo vindo da rua. A risada e o choro não parecia vir de dentro de nenhuma casa. Você percebe quando o som vem de algum lugar fechado por 4 paredes. E aquele som vinha da rua de trás, ou um pouco mais perto. Eu já estava me irritando com o barulho. Além de ter que enfrentar o sono no dia seguinte, eu teria que aguentar uma noite irritante. E foi quando eu ouvi um grito alto de um homem com voz forte. Parecia um grito de desespero, aquele do tipo de filmes de terror. Mas depois disso, eu só escutei o silêncio da noite e não dormi. Porém, não foi pelo fato de escutar aquilo tudo, pois eu estava indiferente com aquilo. A minha preocupação era outra, como eu havia dito lá atrás. Então, eu não me importei com isso, até umas semanas depois. Essa parte eu nunca soube contar muito bem, mas vou tentar fazer o meu melhor. Em um final de semana depois disso, eu fui com uns amigos no sítio do avô de uma amiga nossa. Lugar muito bonito. E bem de noite, havia um monte de adolescentes em um lugar escuro no meio do nada. E isso sempre acaba em histórias de terror. Mas ninguém conhecia nenhuma história boa. Então decidimos pedir para o avô da nossa amiga contar. Vocês sabem como é pessoa velha de cidadezinha. Sempre tem alguma coisa assustadora para contar. E eu me lembro das palavras dele. E o velho disse: eu não conheço nenhuma história de terror. Desculpem, mas vou contar uma coisa que um conhecido meu me contou há muito tempo atrás. Não é bem uma história de terror. É mais sobre superstições dos tempos mais antigos. Na época em que as pessoas carregavam amuletos da sorte e de proteção. O meu amigo era um desses supersticiosos e sempre carregava alguns dentes de alho no bolso e na camisa. Certa noite, ele estava voltando de um bar a cavalo e ele tinha que passar no meio de um canavial. E no caminho, ele viu um bebê chorando na beira da estrada. Lógico que ele não podia deixar o bebê ali. Então, ele pegou o seu grande chapéu de palha e colocou o bebê. Colocou o chapéu no colo, subiu no cavalo e continuou a viagem. No meio do caminho, ele escutou uma voz maléfica vindo do meio do canavial. E aquela voz dizia algo do tipo: anda logo, não vai fazer nada com ele não? E em seguida, aquela coisa que estava no canavial começou a dar uma risada macabra. E foi quando o meu amigo ouviu o bebê falando. Porém, ele não tinha certeza se a voz vinha da boca do bebê. Mas com certeza a voz vinha dele. E o bebê disse: não posso, ele está com alho na camisa. Isso era o que ele dizia. E sem pensar 2 vezes, o meu amigo jogou o bebê no meio do canavial e saiu disparado com o cavalo. Depois de ouvir essa história do velho, não deu para deixar de relacionar com o que eu tinha presenciado semanas atrás. E fiquei com aquela história na cabeça. Mas por outro lado, decidi acreditar que a história do velho era apenas coincidência.
Alguns dias depois, estava eu em minha cama e, como sempre, estava sem sono. E foi quando, lá por volta das 3 da manhã, comecei a escutar aquele choro de criança novamente. E parecia que vinha da rua de trás. Então, para tirar essa história a limpo, eu decidi sair lá fora para poder provar para mim mesmo que não era nada demais. Mas o que vi naquela noite me fez arrepender de ter levantado da cama. O que vi ali fora provocando aquele choro era uma criança que estava na esquina da minha rua. A minha rua era bem escura e pouco movimentada. E naquela hora da noite, com certeza não haveria ninguém passando por ali. A criança estava a uns 30 metros de mim. Dei alguns passos para fora do portão da minha casa e pude ver melhor. Era um garoto de aproximadamente 10 anos de idade. Ele era bem magro. A sua pele era vermelha e da sua cabeça saíam 2 chifres negros. E ele possuía um rabo comprido. E assim, eu pude ver que aquela coisa não era deste mundo. A criatura olhou diretamente para mim. E neste momento, eu percebi que aquele ser maléfico não tinha olhos. E no lugar dos seus olhos, haviam 2 buracos negros. A coisa abriu a boca, mostrando as suas enormes presas afiadas. Em seguida, apontou o dedo indicador na minha direção e deu aquela risada macabra. A mesma risada que escutei semanas atrás. As minhas pernas ficaram bambas e a criatura fez menção de vir em minha direção. Eu caí de costas. Me levantei rapidamente e corri para dentro. Entrei em casa tão afobado que nem me lembrava se havia trancado o portão no cadeado. Uns 10 minutos depois que o susto passou, peguei o meu celular e liguei para a polícia. Disse que havia uma criança chorando na esquina da minha casa, àquela hora da noite. A atendente me encheu de perguntas e pediu até que eu fosse lá e ficasse com a criança até a polícia chegar. Eu disse a ela que não e desliguei em seguida. Uns 10 minutos depois, eu vejo as luzes do giroflex passar pela minha rua. Fui até o portão e abri só o necessário para espiar. Mas como era de se esperar, aparentemente a polícia não encontrou nada. Queria muito ver a cara dos policiais a se depararem com o demônio em forma de criança. Depois daquele dia, eu nunca mais escutei o choro e nem as risadas. E até hoje não tenho opinião formada sobre isso. Mas acho que de certa forma o que eu vi tinha alguma ligação com a história do velho. Ou talvez fosse um demônio que se materializou no plano físico. Bem, eu tenho certeza que isso realmente aconteceu. Cabe a vocês acreditarem ou não. Mas eu gostaria de ouvir algumas opiniões construtivas. E se alguém sabe mais alguma coisa sobre algo do tipo, por favor, deixe nos comentários. Pois tudo isso que eu vi e presenciei foi real e não inventei nada aqui. Boa noite.
Isso aconteceu há mais ou menos há 7 ou 8 anos atrás. Eu estava com 8 anos de idade e o meu irmão com 11. O meu irmão se chama Caio e o amigo dele se chama Pedro. Nós estávamos brincando no jardim e eu, como gostava muito do meu irmão, fui junto deles. A gente ficou correndo lá fora por um tempão. E então, logo cansamos. Onde moramos, tem uma pequena floresta que fica de um lado. E atrás da minha casa tem uma rua bem movimentada. Em frente da minha casa tem um trilho de trem que passa por perto da casa. Essa linha de trem corta a floresta. Porém, nenhum trem passa por ali. E a linha está abandonada há um tempão. Nós estávamos entediados e decidimos acabar entrando na mata. E aquilo era um grande erro para um garoto de 11 anos, um de 12 e um de 8. Estávamos andando pela floresta e nunca havíamos ido tão longe assim. Eu queria voltar para casa, mas os garotos queriam ficar. Então eu não conseguia voltar sozinho. Daí foi quando nós vimos os trilhos de trem. O Caio e o Pedro saíram correndo e eu fiquei ali parada e comecei a chorar. O Pedro, que era o bonzinho, voltou e falou que estava tudo bem e que eu não precisava chorar e que nós já estávamos indo embora. Começamos a andar de novo e fomos em frente, saindo dos trilhos e entrando no mato. E depois de um bom tempo andando, vimos mais para frente a mata se abrindo. Eu fiquei relaxada e contente, achando que era o caminho da minha casa. Mas quando chegamos perto, era o trilho de novo. A gente achou estranho, porque havíamos acabado de sair dele. Mas como a gente fez algumas curvas, simplesmente achamos que tínhamos feito um círculo. Então viramos para trás e começamos a andar de novo. Depois de mais um tempo andando, chegamos a um barranco que não tínhamos visto antes. O meu irmão Caio falou que sabia onde estávamos, pois ele já havia ido lá subir aquele barranco. E daí continuamos em frente. Mas alguns minutos depois, acabamos voltando para outro ponto dos trilhos. O meu irmão olhou para um lado, olhou para o outro e andou um pouco mais para frente. Eu fiquei parada lá no meio do trilho, olhando para um lado e para o outro para ver se algum trem passava por ali. Foi aí que o meu irmão voltou e falou que a gente estava perdido. Eu comecei a chorar de novo, mas o Caio simplesmente agarrou a minha mão e me arrastou para continuarmos andando, como se estivesse tudo bem. Ficamos andando por volta de mais 1 hora, seguindo aquele trilho. E foi aí que comecei a ouvir uma música tocando. Era maravilhosa e parecia ser um flautista. A música tocava e parava, e depois de um tempo tocava de novo. Então começamos a seguir a música. Nós estávamos andando pelos trilhos e logo percebi que havia alguém andando em volta da gente. E depois de algum tempo,
Aquela música estava vindo de dentro da mata. E para continuar seguindo ela, eu tinha que sair dos trilhos. Sabia que aquilo era perigoso, pois nem sabia quem estava tocando aquela música. Logo então, a música parou de tocar e nós ficamos parados, olhando para dentro da mata, para o lugar aonde tínhamos ouvido ela pela última vez. Logo, ouvi o som de alguém andando atrás da gente na mata. E a música começou a tocar na nossa frente, como se estivesse avisando que o perigo se aproximava. Eu não pensei duas vezes e corri na direção da música. Ficamos andando por mais meia hora dentro da mata, ouvindo aquela flauta tocar. Aquela melodia tocava e parava, e às vezes fazendo a gente mudar de direção. O som daquela flauta não parecia estar muito longe, mas não conseguíamos ver de onde estava vindo o som. Nós não víamos mais ninguém naquela mata, e também não ouvíamos os passos de ninguém, o que é bem difícil de acontecer se tivesse mais alguém lá no meio do mato com a gente. E após um tempo andando, eu vi uma construção e a estrada. E nós saímos correndo para lá. Era um centrinho de compras aqui da cidade, onde tem uma padaria, umas lojinhas e alguns restaurantes. O centrinho ficava a alguns quarteirões da minha casa. E na frente da padaria estava a minha mãe chorando, e o meu pai abraçado a ela, conversando com um policial. Assim que eu vi eles, eu saí correndo na direção deles. A minha mãe me abraçou e me pegou no colo. E em seguida, deu uma bronca no Caio, por não ter avisado ela que iria sair. E este foi o fim do meu pesadelo. Até hoje, não sei quem ou o que estava tocando aquela flauta. E também não sei o que era aquela coisa que estava nos seguindo na floresta. Mas acredito que ali na floresta havia um espírito bom e outro mau. O bom tocava a flauta para afugentar aquele demônio, que era aquela coisa que estava nos perseguindo, e ao mesmo tempo nos fazendo ficar perdido na floresta. Eu já voltei lá algumas vezes depois do que aconteceu, porém nunca mais cheguei a ouvir o som daquela flauta, e também não me perdi de novo. Mas uma coisa que eu acho estranho é que não entendo como nos perdemos, pois o caminho da minha casa até os trilhos é muito simples. Mas acredito que alguma coisa de ruim que estava ali na mata queria que nos perdêssemos. E talvez fosse até mesmo um espírito da mata. Bem, este é o meu relato. Boa noite. Olá, Elite Oculta. Eu me chamo Rafael. E já faz um tempo que eu acompanho os relatos deste canal. Bem, atualmente eu tenho 32 anos, mas este meu relato aconteceu comigo aos 23 anos de idade. Bem, eu servi a Polícia Civil de João Pessoa, na Paraíba, nos meus 22 anos, até os meus 26. E isso aconteceu comigo quando eu estava voltando à delegacia com o meu colega, que se chamava Henrique. Era por volta de 7 horas da noite, quando recebemos uma denúncia sobre um suposto ladrão que estaria andando no teto de uma casa. Bem, até aí não estranhamos nada, e fomos ao endereço dado, e no caso
era um pequeno interior. E ao chegarmos no local, encontramos o responsável pela denúncia. Ele estava apavorado e se tremendo de medo. Falava que algo estranho andava nas telhas de sua casa. Fomos à casa onde estava supostamente um indivíduo e não encontramos nada. Vasculhamos o quintal dos vizinhos que moravam aos arredores da casa e não encontramos nada. Então acalmamos o homem e falamos para ele que o que quer que estivesse ali já havia ido embora e que se ele precisasse de ajuda era só ligar para o 190, pois nós estávamos à sua disposição. Bem, mais calmo, o homem voltou para sua casa e nós voltamos ao nosso percurso até a delegacia. E quando estávamos já saindo do interior, o mesmo homem da denúncia nos ligou novamente, dizendo que o tal bandido tinha voltado. E nós, já na intenção de pegar o suspeito em flagrante, pedimos para que o homem não fizesse nenhum alarde, para que o tal bandido se assustasse e saísse do local. Bem, voltamos rapidamente ao mesmo lugar de antes, e foi quando vimos o tal invasor de domicílios. Mas aquilo não era nenhum homem. Aquela coisa tinha uma coloração escura. Tinha duas asas com a largura de 1 metro e garras semelhante à de uma coruja. Aquela criatura, ao ouvir e sentir a claridade da sirene da viatura, olhou para a nossa direção e o seu rosto foi iluminado pelas nossas lanternas. Aquilo tinha uma aparência grotesca. O seu rosto era enrugado como o rosto de uma senhora de 80 a 90 anos de idade. Os seus cabelos eram brancos e secos como uma palha. Na sua boca faltavam alguns dentes. E o mais estranho de tudo era que os olhos daquela criatura eram fundos e completamente vazios. E um vermelho brilhante como chamas. Ao vermos o rosto da criatura, eu e o meu colega disparamos contra aquilo. A coisa soltou um grito que se assemelhava com um canto de uma rasga-mortalha, misturado com um grito de mulher. E antes que pudéssemos continuar e efetuar mais disparos, aquela criatura saiu voando para longe. E logo o homem saiu correndo de dentro de casa, perguntando se tínhamos pego o tal ladrão. Então falamos o que vimos, e por mais estranho que seja, o homem disse que a nossa história era verídica, falando que aquilo era uma Matinta Pereira, uma velha bruxa amaldiçoada, que cumpria o seu fardo toda noite. Bem, conversamos por um tempo, e logo eu e o meu colega voltamos à delegacia. E se aquilo era realmente uma Matinta, eu não posso dizer se era ou não. Porém, eu posso afirmar que o sobrenatural existe. Boa noite. Bem, vamos aqui de segundo relato. O lobisomem de Campo Mourão, no Paraná. Boa noite, Fael e Olite Oculta. O meu nome é Gabriel. Eu sou inscrito do canal e vou contar aqui o que aconteceu comigo e com o meu avô na cidade de Campo Mourão, no Paraná, quando tivemos cara a cara com um lobisomem. Bem, tudo começou quando eu saí de férias escolar e fui ficar no sítio dos meus avós. Bem, eu fazia isso todo ano. E deste fato eu lembro como se fosse hoje. E se o meu avô estivesse vivo, ele confirmaria toda essa história, que ocorreu no ano de 2015. Bem, era 12 de dezembro, e eu havia acabado de chegar de viagem.
Durante 3 dias naquele sítio, eu percebi que o meu avô estava tenso. Só ficava olhando para o mato. E diante da situação, eu perguntei o que lhe perturbava a mente. Ele, com uma cara de assustado, me disse que era para nós entrarmos, pois as coisas estavam bem estranhas ali fora. Isso já era por volta de 6h45 da noite, e já estava escurecendo. Então, esperei passar um tempo e perguntei novamente ao meu avô o que lhe perturbava a mente. E ele me falou o seguinte: Biel, eu não sei se te conto. Eu e a sua avó estávamos deitados noite antes de você chegar. E nós escutamos os porcos e as galinhas alvoroçados. E quando levantei para averiguar, eu vi algo terrível e muito assustador. Era uma criatura que tinha os seus 2,90 m de altura. As suas orelhas eram pontudas e as suas pernas pareciam estarem quebradas para trás. Aquela coisa fedia a podre e enxofre. E o seu focinho era como de um cachorro, daqueles da raça pastor alemão. A coisa tinha olhos vermelhos como o próprio inferno. A sua pelagem era preta como a de um demônio. Eu, com muito medo, não tive coragem de enfrentar aquilo, pois a minha espingarda estava sem munição. Então, para não criar alarde, eu deixei aquela coisa matar os meus animais. Mas no outro dia de manhã, eu tratei de ir comprar munições, pois aquela coisa havia comido metade dos meus porcos e das minhas galinhas. Daí, o meu avô me levou até o galinheiro e depois no chiqueiro, e assim eu pude comprovar que faltavam muito dos seus animais. Acreditei no meu avô, pois logo lembrei de que os meus vizinhos da cidade também contavam algo parecido. Só que a única diferença entre as criaturas eram os olhos amarelos. Bem, eu perguntei ao meu avô se ele tinha coragem de encarar este demônio. E ele respondeu que sim, pois ele guardava 2 espingardas. E agora que tinha munição para ambas, ele me ensinou a atirar. Bem, naquela noite tudo ocorreu normal. Mas na próxima noite, de quinta para sexta, o terror começou. Já se passavam de 10h30 da noite. E nós ficamos na parte de cima do telhado da casa do sítio. E aquele frio do Paraná estava congelando a nossa pele. Bem, já fazíamos isso desde a noite passada, e nada daquela criatura aparecer. E depois de uns 5 minutos, um fedor de podre com enxofre, misturado com fezes, começou a tomar conta do ar. Começamos a ouvir passos pesados, e parecia vir como se fosse galopando. Só que muito pesado. E de cima da casa, podemos ver aquela coisa horrível que o meu avô descreveu como o próprio demônio. A criatura não percebeu a nossa presença em cima da casa e foi em direção do chiqueiro. Os animais ficaram alvoroçados. O meu avô me deu sinal para que quando aquela criatura tocasse nos porcos, era para abrirmos fogo. E quando aquilo tentou pegar os porcos, assim fizemos, sem dó nem piedade. Eu, sem muita experiência, disparei feito um louco. E o meu avô fazia o mesmo. Depois de vários disparos, a criatura deu um berro que estremeceu tudo. E a mata que rodeava o sítio se aquietou. A coisa olhou diretamente para nós em cima da casa e veio correndo. O meu avô percebeu e a criatura
iria conseguir subir onde estávamos, pois da altura do alpendre para o telhado era muito baixo. E quando aquilo se pôs de pé e tentou alcançar o telhado, a minha avó abriu a janela e jogou uma panela de água fervendo na coisa. Aquilo deu um grito e ficou se contorcendo no chão. Mas em poucos segundos, aquilo se recompôs e fez menção de atacar a minha avó. O meu avô, em total desespero e temendo pela vida da minha avó, logo gritou: "Ei, cão do inferno! Passe aqui em casa amanhã no raiar do sol para pegar um saco de sal, seu miserável!" A criatura já ia investir em direção da minha avó e, muito furiosa, parou, olhou na nossa direção, ficou nos encarando, virou de costas e correu para dentro da mata. Porém, antes de entrar na mata, aquela coisa parou e veio novamente correndo em nossa direção. E daí, o meu avô gritou mais forte, repetindo: "Ei, sua criatura do inferno, volte aqui no raiar do sol que eu te darei um saco de sal." A coisa deu um forte rosnado como de cachorro, virou as costas e dessa vez foi embora definitivamente. Descemos do telhado, entramos em casa e trancamos tudo. E naquela noite nós dois não dormimos. Assim que os primeiros raios de sol surgiram no horizonte, alguém estava batendo na nossa porta. Bem, nós não acreditamos quem era o dito lobisomem, pois aquela criatura era um sitiante vizinho que ficava uns 8 quilômetros próximo de nós. Ele chegou e o meu avô pensou que ele precisava de alguma coisa. Ele pensou isso porque o meu avô já tinha feito serviços e favores para ele. Então, o meu avô, muito educado, foi logo lhe perguntando: "Bom dia, seu Ernesto. O que o senhor precisa?" O homem olhou bem para o meu avô e disse: "Bom dia, seu Luiz. Eu vim buscar o sal que o senhor me prometeu." O meu avô e eu tomamos um tranco de susto. O meu avô olhou para a cara dele e logo disse: "Seu cão do inferno, a próxima vez que eu te ver por aqui, eu vou te sapecar o traseiro de bala. Vou te deixar igual uma peneira, toda furada, pois não vamos ter piedade." O meu avô pegou a espingarda e soltou um tiro na árvore. E muito bravo, lhe tacou o pacote de sal na mão e disse: "Seu Ernesto, suma daqui, senão eu vou contar para os seus vizinhos mais próximos que o senhor é um lobisomem. E nunca mais apareça aqui por essas bandas, seu cabra safado." O homem, com uma risada sarcástica, virou as costas e saiu. Naquele dia em diante, nunca mais o meu avô recebeu visita daquele lobisomem, e muito menos do seu Ernesto. O homem se mudou e não deixou rastro para onde ia. O meu avô faleceu no ano passado, no dia 8 de janeiro de 2019. Que Deus o tenha e que ele descanse em paz. Bem, este foi o meu relato, e posso dizer que foi real, pois estou contando em homenagem ao meu avô. Tenho outros relatos, porém ficará para uma próxima vez. Boa noite.